Amém. Salmo capítulo 20, o verso 7 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Amém. Irmãos, quando nós realmente examinamos a Escritura, nós vemos coisas diferentes do que muitos tentaram nos ensinar, ou nos induzir, ou quem sabe nos enganar. Nós vemos que muitos antes de nós foram muito covardes, muitos diziam crer, mas era da boca para fora. Você pode imaginar que um Deus tremendo, Criador dos céus e da terra, incentivaria você a ter medo de alguma coisa? Deus se impõe na Escritura. Você vê que a coisa é tão tremenda, que a Escritura já começa apresentando Deus na sua soberania. Deus criou e disse haja. Não se preocupe em entrar no detalhe de uma apresentação. Olha, estou eu aqui, eu vim de lá, eu vou para lá, eu sou assim, eu sou assado. Não, Deus entra na história através dos seus feitos. Amém? Através dos seus feitos, Deus se apresenta para o homem. Por quê? Porque Ele é tremendo, Ele é soberano, Ele é implacável. E a Bíblia diz, operando Ele, quem impedirá? A Escritura diz que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, ou seja, Ele realiza coisas pelo seu simples pensar. É Deus tremendo demais. Você vê que aqui ele diz assim, olha a linguagem, uns confiam em carros, outros em cavalos. Isso é o quê? Guerra. Amém? Na época, isso aqui é guerra. A confiança que um rei tinha era pela quantidade de carros e cavalos que ele tinha. Isso aqui é guerra. Porque nós temos a mania de dizer que Deus nos alistou no seu exército. Quem está num exército, meu irmão, não é para ficar de braços cruzados, é para guerrear, é para batalhar, não é? E nós temos batalhas. Mas sempre que nós queríamos, alguns anos atrás, falar da soberania de Deus, dos livramentos de Deus, do poder de Deus, sempre aparecia alguém para dizer, não é bem assim, não é verdade? Deus sustenta, não, mas peraí, não é bem assim. Deus livra, não, mas peraí, mas não é bem assim. Ainda, hipocritamente, ainda usavam textos bíblicos. Não, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ora, quem tem fé e confiança não tenta a Deus. Tenta a Deus aquele que faz coisas fora da Escritura, fora do propósito de Deus, mas quem anda segundo a Escritura e crê no que diz a Escritura, não está tentando a Deus. E muitos de nós que poderíamos ter, desde cedo, sido instrumentos nas mãos de Deus, ficamos sufocados, não é verdade? Você ficou, eu fiquei, mas eu quero falar nesta hora do nosso Deus de guerra. Deus já mandou você temer alguma coisa? Deus já te disse para ter medo de alguém? Deus já disse, alguma vez Deus disse que exista alguma arma capaz de acabar contigo? O que nós precisamos, aqui a Escritura está dizendo, uns confiam em carros, outros nos cavalos, mas nós faremos menção, nós mencionaremos, a nossa confiança está
no Senhor. Os que confiam nos carros e nos cavalos, está escrito, eles se encurvam e caem, mas nós nos levantamos, estamos de pé. Nós faremos menção do nome do Senhor. Se o nome dele não for o bastante, eu vou cair, mas se for o bastante, eu vou ficar de pé. As pessoas confiam em muitas coisas. Tem nações por aí confiando nos seus mísseis. Somos a primeira nação em poderio bélico. Se eu apertar esse botão vermelho, ponto, acabou a Indonésia. Se eu apertar o verde, acabou o Brasil. Se eu apertar o azul, acabou a Argentina. E se Deus paralisar os membros e não houver força para apertar um botão, acabou você. Amém, meu irmão? É isso que cremos. Inventamos, dizem as nações ricas, inventamos a arma mais poderosa, temos a tecnologia de ponta. Eu digo miserável, pobre, coitado. A arma mais poderosa foi dada à igreja, aos cristãos, que é o Espírito e a palavra. Essa que penetra a divisão da alma, do espírito juntas e medulas. Essa neutraliza qualquer arma. Lembra do rei? Pega nele. O que aconteceu com a mão do rei? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu não consigo achar na Bíblia Deus me dizendo para ter medo de nada. Ele diz assim, olha, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas, mas 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Vai lá, minha ovelha, no meio dos lobos, mas você vai sair com a vitória. É isso que eu enxergo na Escritura. Eu não consigo ver Deus me dizendo, recua. Aliás, Deuteronômio capítulo 20, verso 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires carro, cavalo, povo em maior número do que tu deles, nenhum temor terás, porque o Senhor, o teu Deus, que não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende, e quando opera ninguém impede, o Senhor teu Deus está contigo. Deus não te abandona na estrada, Deus não te abandona no caminho. Se Ele te mandou entrar, vai até o fim, porque a vitória é certa. Ele não te larga, Ele não te abandona. Ele é Deus, não é homem. Não tem corpo carnal, não precisa de comida, nem de bebida. Ele se sustenta em si mesmo. Ele é Senhor de tudo e de todos. Quando Ele opera, só resta para os mortais saírem da frente. Agora, claro, não temer a Deus é uma questão de conhecimento, melhor dizendo, não temer, mas confiar em Deus, né? Não temer segundo o que Deus diz, não temer, não ter medo, é uma questão de conhecimento e experiência. Existem pessoas que estão na igreja, mas não têm conhecimento e não têm experiência com Deus. Experiência com Deus você só consegue, meu irmão, lá na intimidade do teu quarto e no exame da Escritura. Quando você tem esta base, aí Deus te coloca na frente das batalhas, aonde mais o fogo inflama, aonde você vai tendo confronto com o diabo, com Satanás, vai expulsando o demôniozinho, pombagira, vai expulsando legiões de demônios, você começa a ver a grandeza de Deus. Lembra? Eu vos envio, vai lá de 2 em 2, quando voltares, Senhor, em teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Eles adquiriram experiência, aquela experiência foi o bastante para desenvolver algo e depois a sombra de Pedro curar. Tem que ter experiência para confiar. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós
confiamos no Senhor. Confiar é apostar a vida, amém? Isto é que é confiança. Quando você diz, não, eu confio, mas não confio muito, então você não confia, você desconfia, amém? Se você diz, é assim, você aposta a vida. Se você diz, não é bem assim, você tem dúvida, você não tem fé. O que eu quero é que você examine um pouquinho para frente, o Salmo 46, porque nós temos que quebrar um monte de tabus que jogaram nas nossas mentes, ao ponto, eu sempre falo nisso, com uma certa revolta, né? Os líderes da igreja que fracassaram, mas eles fracassaram a um ponto tão vertiginoso, irmãos, a ponto, pasme, a ponto de colocarem a Bíblia em segundo plano. Os que nos sucederam ministerialmente, o fracasso deles foi tanto que eles passaram a valorizar uma Constituição Nacional acima da própria Escritura. Eu vi isso e ouvi sobre isso. Um horror. Olha o que diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que se levante o que quiser. Ele é refúgio. Quem vai passar pelo bloqueio dele? Ele é fortaleza. Quem pode lhe fender as portas? Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus está na tua vida ou não está? Tua vida não vai ser abalada. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não é por um pouquinho de tempo, é para sempre. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Observa uma coisa, você precisa observar, examinar a Escritura, meditar, porque olha só esse texto, no 9, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Muita gente já se utilizou desse texto para dizer assim, Deus bota paz, está vendo? Isto é uma meia verdade, porque o verso não termina aí. Na sequência, além de dizer, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, aí vem e diz, quebra o arco, corta a lança, queima os carros. Ele venceu o inimigo, ele quebrou o arco do inimigo, ele quebrou a lança do inimigo, ele queimou os carros do inimigo no fogo. Ele é senhor de guerra, ele é general que não perde batalha. Ele não venceu, vem cá, passe bandeira branca não, eu venço o inimigo, dou paz ao meu povo. Porque põe o inimigo por estrado dos teus pés, por escabelo dos teus pés. Quando ele sai nas asas dos querubins, operando, quem impedirá? Aleluia. Quando ele manifesta a sua santidade, os que estão em pecado não podem ficar de pé. Não é isso que vai acontecer no Monte das Oliveiras? Diz Zacarias 14.
quando ele vê a nação de Israel cercada pelos inimigos, ele se manifestará no Monte das Oliveiras, mas não para dar a paz, para vencer a guerra. Não é isso que a Bíblia diz? Aí sim vai se cumprir o seu título de príncipe da paz, quando ele estiver reinando com o seu povo durante 1000 anos. Paz é para o seu povo. Os inimigos não desfrutam da paz de Cristo. Por isso ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Então, querido, se você for para Mateus capítulo 10, você vê que Deus, ele é como a Bíblia diz, né? Jeová Sabaote, o Deus ou o Senhor dos exércitos. E o seu decreto de paz é para o seu povo de uma maneira bem clara. Mas durante muitos anos, nós sempre ouvimos conselhos que deveríamos ter paz com todo mundo, e etc, etc, por aí. Só que a Bíblia diz que entre luz e trevas não há comunhão. Ué, se não há comunhão, não há entendimento, não há compreensão. Vai haver guerra, intriga e contenda. Mas eu pergunto, não foi no tempo da igreja primitiva, com guerras, intrigas e contendas, que mais se viu o crescimento da igreja? Não era impérios inteiros perseguiam a igreja e não conseguiram abatê-la. Quando acabou a perseguição dos evangélicos, acabou a perseguição sobre os crentes, aí a igreja caiu. Porque começou todo mundo paz e amor, virou inclusive a prostituta romana chamada Igreja Católica Apostólica Romana. O que é isso que tem aí? Isso aí era uma igreja evangélica verdadeira. Quando acabou a perseguição, virou isso aí. É no fogo da perseguição que a glória de Deus é maior. Crente perseguido não se corrompe, vai até o fim. Mas quando está tudo tranquilo, parece que a visão espiritual fica perdida. Aqui em Mateus capítulo 10, no verso 25, diz assim a Escritura: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos, né? O pai de família é Jesus, os seus domésticos somos nós. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. O que eu digo em trevas, o que eu falo ao ouvido de vocês, apregoa na luz, apregoa sobre os telhados. É para todo mundo saber mesmo, porque nada há em oculto que não haja de ser revelado. E quem é que vai revelar as verdades? Tem profeta aí para ouvir Deus? Tem servo aí para ouvir Deus? A Escritura diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Você quer aprender essas coisas? Mas quando elas te forem faladas ou nas trevas ou aos ouvidos, é para pregoar na luz e sobre os telhados, quer ouçam, quer deixem de ouvir.
Deus não chama obreiros, Deus não acende a candeia para colocar debaixo do velador, mas na luz e sobre o telhado, para iluminar a todos os que querem a verdade. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nós somos a cidade, Ele é o monte. Não podemos ser ocultos. Verdade é verdade, mas Senhor, a perseguição, a morte, a vida, isso não importa. Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem passado, nem porvir, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha o que ele diz, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem é que pode matar o corpo? Os homens. Aqui está dizendo, não temam estes. O diabo também pode matar o corpo de alguém, nós sabemos muito bem disso. E aqui está dizendo, não temais os que podem matar o corpo, sejam homens ou demônios, não os temas. Mas temei a quem? Aquele que depois de matar o corpo, ainda pode lançar a alma e o espírito no inferno. É a esse que tememos. Não temos medo de mais ninguém. E te digo uma coisa, irmão, eu não temo a Deus com medo de ir para o inferno. O meu temor a Deus não é por medo de ir para o inferno. O meu temor a Deus é por medo de decepcioná-lo, por tudo que Ele já fez por mim. Não tenho medo de ir para o inferno, tenho medo de decepcionar o meu Senhor que o amo. Não tenho medo do inferno. Como é que eu vou ter medo do que eu nem sei o que é, nem conheço? Não posso nem ter medo, não passa isso no meu coração. Mas o meu temor é em não decepcionar o meu Senhor. Aqui diz, não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Eu sei que alguns já usaram esse texto para falar de provisão, pão com manteiga, feijão com arroz. Eu sei muito bem, mas será que é isso mesmo? Vamos continuar a leitura. Aqui eu estou vendo que Deus está dizendo, o cabelo de vocês está contado, ou seja, o meu cuidado está sobre vocês. No verso 33, verso 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. O que é confessar a Cristo ou negá-lo? Confessar a Cristo não é botar uma camisa escrita Jesus. Confessar a Cristo é admitir que vive os seus princípios. Confessar a Cristo é você admitir que vive a ideologia do cristianismo, do Evangelho de Jesus Cristo. E o que é negar a Cristo? Negar a Cristo é você negar o modo de vida que o Evangelho te propõe. E quando você vive o Evangelho, as suas palavras também têm que ser segundo o Evangelho. Isto é que é confessar ou negar a Cristo. Aí ele vai e diz, não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, assim os inimigos do homem serão os seus familiares.
Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama a filha ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que Deus está falando? Vocês não têm que temer nada. A guerra é grande. É até dentro da própria casa. É com os mais íntimos. Mas não temais, a Escritura está dizendo, eu não vim mesmo trazer paz à terra, eu estou garantindo a vitória para vocês. Não tenha medo de nada, nem do pai, nem da mãe, nem do filho, nem do irmão, e nem da sua própria cruz, segue após mim. Quando Jesus passou e viu Pedro, o que é que disse para ele? Ei, segue-me, eu te farei pescador de homens. É isso que nós temos que ser. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha o que Deus está falando a respeito da sua vida. Ele está na sua vida, porque quem te recebe, recebe ele. Significa que ele está em você. Quem pode resistir você? Quem pode te derrotar? Quando nós dizíamos, pastor, Jesus cura. Não, cura, mas não é bem assim, porque o pobre, coitado, miserável, estava carregado de enfermidade, porque não tinha fé, era um covarde, e cristianismo não é para covarde, é para valente. Jesus cura e cura mesmo, e acabou a história, ele cura. Pastor, Jesus expulsando demônio, não, mas não é bem assim, é assim sim, ele expulsa demônio mesmo, expulsa, e eu expulso também, porque sou discípulo dele. Mas os covardes, a Bíblia já diz, tem que voltar para casa. Só que ao invés dos covardes voltar para casa, os miseráveis insistem em ir para trás de um púlpito. Além de se destruir, ainda destroem outros. Mas quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos em nome de discípulo, eu em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Irmão, a vitória está decretada. Os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Ninguém arranca nenhum. Ele falou aqui, o passarinho só cai no laço se for da vontade do Senhor. Ou seja, você anda com ele, o que acontecer sobre a sua vida é projeto dele. Quando pegaram Pedro e disse assim, te pegamos, velhinho, agora tu tá frito. Quando prepararam a cruz de Pedro, que ele levantou a mão, agora vai pedir misericórdia lá, agora vai nada. Ele provou que o projeto da crucificação não era dos homens, era de Deus. Crucifica-me de cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Ele preparou essa glória para mim, esse galardão, mas eu não sou digno desse. Inverte a minha cruz aí, me põe de boca no pó. O projeto é dele, não é de vocês. Quando os homens projetaram sobre Estevão a chuva de pedra, Estevão provou que o projeto não era dos homens, era de Deus. Enquanto eles apedrejavam, ele dizia, eu vejo o céu aberto, o Filho de Deus de pé à direita do Pai, pronto para me receber, é projeto dele, é minha hora. Está com medo de quê, irmão? Está com medo de quê? Quando nós tememos assim, né? Deus é tremendo. Os espias voltaram com uma palavra contrária à do Senhor. E o que o Senhor fez? Julgou. Eles não creram na palavra de Deus. E o povo que ouviu a covardia daqueles 10 espias, o que o Senhor fez? Eles duvidaram, o Senhor julgou. Você é povo de Deus, irmão. Ninguém pode te abater. Somente a sua incredulidade te abaterá. Lá estavam os espias e o povo,
Diz que o povo murmurou contra Moisés e contra Arão, porque os espias deram um relatório negativo e mentiroso, dizendo que não poderiam conquistar a terra. Eles duvidaram, murmuraram, temeram. Qual é a ordem de Deus? Não temer. Com o temor que eles apresentaram, Deus falou assim: esse povo aí não entrará na terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Por quê? Porque duvidaram da minha palavra. Vamos lá, irmão. Está escrito aqui em Lucas 10:19. Eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Creia e não duvide. Salmo 91:7. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Creia e não duvide. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46. Creia e não duvide. O Senhor é quem te cura, o Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Salmo 121. Creia, irmão, e não duvide. Deus só derrama unção e livramento sobre quem crê e não sobre quem duvida. Aleluia. Ananias, Misael e Azarias entraram naquela fornalha, não duvidando, mas crendo. Olha o resultado. Daniel entrou na cova sem duvidar, mas crendo. Olha o resultado. A mão poderosa de Deus só se move sobre valentes. Gideão preparou o seu exército, mas Deus preparou o seu. Amém? Não que ele está num exército preparado pelos homens, mas sim pelo aquele preparado por Deus. Gideão preparou um contingente imenso. Opa, eu terei a vitória, muita gente para a gente guerrear. Deus falou assim: não, eu não venço com covardes, eu só venço com valentes. Gideão, dá o grito: os covardes voltem para casa. Senhor, só sobrou 300. É isso aí, a batalha é minha, sou eu que pelejo por vós. Quando chegou lá, os inimigos já tinham se degradado, já tinha um metido a espada no outro, foi só recolher os despojos. E a Escritura vai dizer: nesta peleja não tereis que pelejar mais, estai de pé e vede o livramento que dará o vosso Deus. Lá nos livros dos reis e das crônicas, nós temos o relato de um anjo que matou quantos? 185.000. Eu tenho certeza que esse anjo não está tirando uma soneca, nem a espada dele está enferrujada. Nós vemos um menininho chamado Davi, que derrotou um gigante de 3 metros chamado Golias. Mas ele disse: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele também me entregará esse filisteu nas mãos. Enquanto o exército de Israel estava temendo, ele estava confiando. Ninguém se atemorize o coração, eu irei e pelejarei contra esse gigante. Hoje mesmo eu arranco a cabeça dele e dou às feras do arraial de Israel. As aves do céu vão comer a carne dele. Por quê? Porque ele não afrontou a mim, ele afrontou aos exércitos do Deus vivo. Você serve um Deus vivo? Se você serve um Deus vivo, querido, a vitória já é sua pelo sangue de Jesus. Se levante mesmo, vá para a intimidade do seu quarto, receba a revelação, lá na intimidade, lá no escurinho, mas apregoe aos 4 cantos, sobre a luz em cima dos telhados. Porque Deus quer que a nossa língua seja como pena de um destro escritor. Se Ele nos quer a língua como pena de um destro escritor, não é para ficar calado, é para falar a verdade. Jesus Cristo veio ao mundo pela verdade, viveu pela verdade, morreu pela verdade, ressuscitou pela verdade e se intitulou a verdade. Só é discípulo dele quem anda na verdade, quem vive a verdade, quem dorme com a verdade, acorda com a verdade, quem prega a verdade e doa em quem doer. Amém?
Então, querido, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.